Graça e paz, queridos. Boa noite. Sejam muito bem-vindos. Aqueles que estão chegando, dê um graça e paz aí para a gente ver. Nós estamos com a Escola Bíblica todas as quintas-feiras. É um privilégio estar aqui com os irmãos mais uma vez. E nós, nesta noite, vamos falar sobre o livro de Provérbios, pela misericórdia de Deus. Estamos aqui mais um dia, mais uma noite. Boa noite, Vanderleia. Seja bem-vinda. O pessoal vai estar chegando aí daqui a pouco. Glória a Deus. As diretrizes para a vida cotidiana, nós vamos aprender. Glória a Deus. Vai ser uma bênção mais uma vez. Amém. Vamos orar então, né? Pai amado, em nome de Jesus, nós queremos te agradecer, Deus, por esta noite que o Senhor criou para nos abençoar. Pela tua misericórdia e graça, nós estamos aqui, Deus, para compartilhar a tua palavra, para anunciar, ó Deus, a tua palavra e que teu nome seja exaltado, a tua palavra seja glorificada, Deus. Em nome de Cristo Jesus, que teu Espírito Santo venha sobre nós, para que nós possamos, ó Deus, falar do teu nome, ó Deus, anunciar a tua palavra e que a nossa mente seja renovada pelo conhecimento do Senhor, ó Deus. Em nome de Cristo Jesus. Que, ó Deus, nesta noite, teu Espírito Santo ilumine os olhos do nosso coração para compreender a vocação do Senhor, aquilo que nós fomos chamados para fazer, Deus. Em nome de Cristo Jesus, ó Deus, que o Senhor nos dê o espírito de sabedoria e de conhecimento, no pleno conhecimento da tua verdade, Deus, no entendimento do Senhor. E que esta sabedoria, Pai, possa, Senhor Deus amado, mudar a nossa vida, que nos torne pessoas melhores, ó Deus, pessoas, Senhor Deus, segundo os teus propósitos, obedientes à tua palavra, Deus, em nome de Cristo Jesus. Abençoe aqueles que estão chegando, aqueles que vão ouvir esta palavra, Deus, e que teu amor esteja sobre os nossos corações, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos? Glória a Deus, sejam muito bem-vindos. Está chegando mais o pessoal aí. Todos estão me ouvindo bem? Espero que sim. Glória a Deus. Então vamos lá. Livro de Provérbios é o terceiro livro da série dos livros de sapiência, dos livros de sabedoria. Então nós já vimos, né? O livro de Jó, o livro de Salmos, né, com os seus números e os seus versos, e agora nós temos o livro de sabedoria nos Provérbios. Então o livro de Provérbios ele tem esse entendimento para trazer informações práticas, né, do nosso cotidiano. Então diretrizes para uma vida cotidiana. Então é uma forma diferente dos outros livros, né? Não tem narrativa, não tem história de Israel, não tem outras coisas, né? Seja bem-vindo, Valdo. Tô vendo aí sua fotinha, glória a Deus. Tá de Ribeirão ainda, Valdo? Seja muito bem-vindo. Então, queridos, nós temos esse livro de Provérbios, que é diferente dos outros, né? Nós vamos entender o porquê. Então, a primeira consideração que a gente pode estar fazendo no livro de Provérbios é a respeito dos seus autores. Então, nós sempre vamos ouvir, assim como a palavra também indica, né? No versículo 1 do capítulo 1, Clenira, graça e paz, sejam muito bem-vindos. Clenira, Rogerinho, né? Toda a sua família aí. Então, no capítulo 1 de Provérbios, no versículo 1, nós temos aí dizendo, né?
Provérbios de Salomão, filho do rei Davi, rei de Israel. Filho de Davi, rei de Israel. Então aqui nós já identificamos um dos autores, porém não é o único. Então nós vamos aprender quem são eles, os outros. Os outros da Bíblia, né? Então esses outros sábios, eles também participaram da composição deste livro, né? Alguns capítulos aqui dentro do seu desses 31 capítulos, né? Teve a participação também de mais de 500 provérbios de Salomão, lembrando lá de 1 Reis, capítulo 4, se não falha a memória, que ali ele diz que ele escreveu, Salomão, rei Salomão, escreveu mais de 3.000 provérbios. E neste livro de provérbios tem mais de 500 escritos de autoria, né, de Salomão. Tá ok? Primeira coisa. E esses outros sábios que participaram, né? Então, provavelmente, né, existe uma possibilidade, segundo aqueles que estudam, né, os biblicistas, que esses sábios eram aquelas pessoas que andavam junto com o rei e tomavam algumas decisões também. Então, essas decisões ajudavam o rei a tomar a decisão, não que tomava a decisão no lugar do rei. Veja bem, graça e paz, Eliano, Cláudio, toda a sua família aí, sejam bem-vindos. Então, aí nós temos aí o livro de esses sábios que também compuseram o livro de Provérbios, tá ok? Então, eles provavelmente... isso daí, Valdão, Ribeirão Preto. Graça e paz, Janaína. Glória a Deus, seja muito bem-vinda. Faz tempo, hein, que a gente não vê você lá. Então, nós temos aí esses sábios. E também tem Agur. Carlinhos, seja bem-vindo. Tem Agur e o rei Lemuel, ou Lamuel, né? Tem duas pronúncias aí para esse rei. Então, esses dois últimos, Agur e o rei Lemuel, são essas... fizeram, né? Tem o capítulo 30 e o capítulo 31 de Lemuel, que a gente vai ver aqui. Então, quem são eles? A Bíblia diz, né, que Agur é filho de Jaque, de Massa. Massa também faz parte do território lá de Israel. E o rei Lemuel também, né, que significa Deus com ele, e no reinado de Massá, né? Então, dentro dessa logística aí, né, dentro daquele território, daquela geografia, então tem essas pessoas. Então, quem são os autores, recapitulando aí, quem são os autores ou os escritores de Provérbios? Primeiro, Salomão, como a gente acabou de ler aí no versículo 1, capítulo 1. Temos os outros sábios, que não têm os seus nomes, mas provavelmente, né, possivelmente sábios que faziam parte do reino de Israel, que contribuíram para esses escritos. E também Agur, filho de Jaque de Massá, o território de Massá. E o rei Lemuel, que significa de hebraico, né, Deus com ele, no reinado também de Massá. Ele foi rei. Então a sua mãe também dá ali suas contribuições. E no capítulo 31 tem o fechamento da esposa ideal, né? A nobreza da esposa ideal que rei Lemuel aprendeu com a sua mãe, né? Então ali tem todo esse fechamento que a gente vai ver aqui. Então, o que tem escrito ali? Então, contribuíram, né, com os provérbios de sabedoria. Para quê? Né? Para que quando Deus trouxe lá o povo do Egito para a terra da promessa, então esses provérbios, né, eram para serem praticados dentro da terra prometida. Então, quando que foi escrito? Aonde foi escrito? Em Israel, né? Por quê? O rei Salomão e também o território de Massá também é tudo em Israel. E quando foi escrito? Então, mais ou menos no ano 900 a.C., que foi o reinado de Salomão em Israel, né? Do Reino do Sul, toda a sua dinastia, né? Da descendência de Davi.
Então, para quê? Para ajudar os leitores, né, a tomar boas decisões, para não tomar decisões erradas. Então, o livro de Provérbios tem essa conotação, né? Então, Provérbios do hebraico significa ser como. Então, é uma curiosidade, por quê? Porque Provérbios ele tem uma forma de escrita do seguinte modo, né? Ele chama dística. O que é essa dística? Dística são 2 versículos, né? Que estão ali unidos em uma, vamos dizer que seria uma só frase, mas separadamente, né? Em 2 versículos, que às vezes esse versículo ele contraria o versículo posterior. Então a gente vai ver alguns exemplos aqui, mas a ênfase, né, é para isso, para que e depois na primeira parte, né, de alguns escritos, né, de Provérbios de Salomão, ele escreve contrariando, porque qual que é o contraste aqui? O contraste é entre a sabedoria e a tolice, né, entre os sábios e os indoutos, né, os loucos, os imprudentes, os insensatos. Então a sabedoria sempre vai ter esse contraste, né, com aquele que não pratica a sabedoria, tá certo? Então a primeira coisa, por que sempre só 2 versículos, né, um carregado do outro ali, um amarrado com o outro? É para facilitar a memorização. Então, para facilitar a memorização, porque é dito isso. Então, você lembra de algum versículo decorado aí de Provérbios? Né? Eu lembro bastante de mais ou menos, né? Estou meio enferrujado para isso, mas Provérbios capítulo 15, se eu não estiver errado, versículo 1, fala que a palavra dura suscita a ira, né? Mas a palavra branda desvia o furor. Vamos ver se eu acertei? Então, Provérbios capítulo 15, versículo 1. Vamos ver aqui esse exemplo já. É isso mesmo, ó. Provérbios capítulo 15, versículo 1. A resposta branda, eu inverti. A resposta branda desvia o furor, mas a palavra dura suscita a ira. Então, esse é um versículo. Aí no versículo 2, veja bem, a língua dos sábios adorna a sabedoria, mas a boca dos tolos derrama a estultícia. Então, aqui nós vemos esses dois, um segurando o outro aí, mas aqui, especificamente, nessa altura do campeonato aqui, ele está falando do poder da língua, né? Que a gente vai ver, entendeu? Então é para poder memorizar aí essa parte. Então assim facilitar a memorização dos ditos, né? Porém não existe uma limitação, porque o livro de Provérbios, para a gente já entrar no assunto, ele foi escrito para os jovens. Então, o conteúdo dele é para os jovens, ensinando, por isso que chama de filho e etc. Então, esse objetivo do livro era para alcançar os jovens, para eles não cometer os erros, né, que muitos adultos e insensatos, né, outras pessoas que têm essa certa dificuldade de absorver e praticar a sabedoria. Então, esses erros eram para ser prevenidos, ensinados, né, para ser prevenidos para não ocorrer na vida dos jovens, naquele futuro bem próximo, tá ok? Então a primeira parte é essa daí, que a gente vê. Então, qual que são os grupos de provérbios? Então nós temos aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, meia dúzia de grupos dentro desses 31 capítulos que a gente coloca esses 4 autores, vamos chamar assim, né, do livro de Provérbios, esses 4 autores dentro de Provérbios, dos 31 capítulos. Quem são? Os Provérbios de Salomão. Então, primeira parte aqui, nós vemos do capítulo 10, ó, veja bem, a curiosidade. Lembra lá que no capítulo 1, versículo 1, já está dizendo Provérbios de Salomão, filho de Davi, rei de Israel.
Primeira consideração que a gente faz. Só que os provérbios, a primeira parte dos provérbios de Salomão, propriamente dito, a gente vai ver a partir do capítulo 10. Olha só que interessante que é isso. No capítulo 10, versículo 1, se você tiver com a sua Bíblia aberta aí, nós temos Provérbios de Salomão: o filho sábio alegra a seu pai, mas o filho louco é a tristeza de sua mãe. Então aqui Provérbios de Salomão. Então a primeira coisa. Então aqui a Eliana, né, vamos ver aqui que ela escreveu no capítulo 19, versículo 23. Olha, esse eu não lembrava. Quem teme ao Senhor terá uma vida longa, feliz e tranquila. Glória a Deus. Esse daí é o que a Eliana e o Cláudio aí conseguiram memorizar. Glória a Deus por isso. Então, queridos, essa primeira parte dos provérbios, o primeiro bloco, né, o primeiro grupo dos provérbios de Salomão vai do capítulo 10, versículo 1 até o capítulo 22, versículo 16. Então, a primeira coisa, do capítulo 10, versículo 1 até o capítulo 22, versículo 16, são os provérbios de Salomão. Aí nós temos dois ditados, né, dois ditos aqui dos sábios. Lembra dos sábios que andavam junto com os reis? Provavelmente sejam eles que contribuíram para esses provérbios também. Então, os primeiros ditados aqui vai do capítulo 22, versículo 17, logo na sequência de Salomão, até 24, 22. Aí nós temos o segundo grupo, dos ditados também dos sábios, o segundo. Aí vai do 24, versículo 23, até o versículo 34. Então, nós temos aí 3 blocos, Provérbios de Salomão 1, Ditados dos Sábios 1 e Ditados dos Sábios 2. Aí nós temos a segunda parte que entra Provérbios de Salomão. Graças e paz, Rogerinho, seja muito bem-vindo aí. Então, Provérbios de Salomão, a segunda parte, que a primeira parte é do capítulo 10, 1 até 22, 16. Agora a segunda parte já pula, né, esses ditados aí dos sábios e vai lá para o 25, versículo 1 a 29, 27. Então, é o segundo bloco de Provérbios de Salomão. Então, dentro desses dois, de 10 a 1 a 22, 16, a 25, 1 a 29, 27, nós temos aí mais de 500 provérbios de autoria do rei Salomão, rei de Israel, filho do rei Davi. Ok? Então, a primeira coisa aí que a gente vê. Então, nós temos aí esses 4 grupos aí de provérbios. E os 2 últimos, nós encontramos que esses ditados de Agur, né, que é ali filho de Jaque, de Massá, e os ditados também de Lemuel, ou Lamuel, dependendo da sua tradução, aí do capítulo 31, do versículo 1 ao 31, que aí nós temos a conotação da mulher ideal, né, a partir do versículo 10, do 31, dentro disso daí, tá ok? Observe bem que nós falamos do capítulo 10 até o capítulo 31, e por que, né, aqui o estudo não está apontando para os primeiros capítulos, do 1 ao 9. Então, do 1, capítulo 1, né, até o versículo 7, vamos chamar de preâmbulo, né, aquele prefácio inicial ali, que vai dar origem a todo o livro. Então, todo o livro. Aí do capítulo 1 ao versículo 8, capítulo 1, versículo 8, até o 9, o capítulo 9, tem tudo aquilo que o Provérbios vai estar apontando. O que o rei Salomão escreveu nos seus provérbios, e também os sábios, Agur e finalmente em Lemuel. Então, do capítulo 1, versículo 8 até o capítulo 9 inteiro, nós temos também esse prefácio aí, essa introdução mais longa, contendo tudo, toda a informação dos outros 21 capítulos está nesse bloco desses provérbios aí. E nós temos, assim, para iniciar, né, a perspectiva teológica fundamental. Qual que é? O que resume o livro inteiro.
Tem 2 versículos muito parecidos dentro de Provérbios que resume o livro inteiro. O que é? O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Então, Provérbios capítulo 1, versículo 7 já tem essa ênfase de todo o livro. Não é só um versículo ali que você ouve muito nas pregações e tal, não. É essa base teológica que vai explanar todo o livro inteiro. Os 31 capítulos está lá no capítulo 1, versículo 7 e no capítulo 9, versículo 10. O que diz? O temor do Senhor é o princípio da sabedoria e o conhecimento do santo é entendimento. Então, o conhecimento do santo, quem que é o santo? Javé, né? Deus. É entendimento. Então, isso daqui é bem importante a gente frisar nesta hora. Para quê? Para que a gente possa receber essas informações quando nós formos ler o livro todo. E é interessante dizer que nós temos 31 capítulos. Se você ali for muito bem disciplinado, você vai conseguir ler um capítulo por dia dentro do mês que tem 31 dias. Então é um exercício aí, se você ler, porque a ideia central é o quê? Dessa dística, né? Desses 2 versículos que um carrega com o outro, é para memorizar. Então, a ideia não é memorizar 10 versículos, um capítulo inteiro, não. A ideia é memorizar 2 versículos. Então, se você lê um capítulo, aquele vai ter 2 versículos ali, ou um versículo que vai te chamar mais atenção, e aí você recebe essa informação para você. E ali você consegue memorizar e fazer esse exercício, né? Que é muito interessante. Então, essa ideia, né, de fazer o povo entrar dentro dessa terra prometida de uma vida prática, né? Então, isso daí é a primeira coisa que nós estamos vendo. Vamos, assim, iniciar com o capítulo 1. Do capítulo 1, versículo 1 até o capítulo 7, nós temos a introdução de todo o livro também, né? Como a gente já disse. Então, o que nós temos de tão precioso dentro desse preâmbulo aqui, desse prefácio preliminar? Nós temos a indicação de que contém versículos, né, de autoria do rei Salomão, de Provérbios de Salomão. Uma coisa interessante que Provérbios fazia parte da cultura de outros povos também naquela época, mais de 1000 anos atrás, antes de Cristo, né? Então cerca de 3000 anos atrás, né, a partir de hoje, retrocedendo mais de 3000 anos atrás, já era prática dos outros povos fazerem esses provérbios para ter paz entre os seus povos, né? Entre a comunidade que eles viviam. Então, provérbios era uma coisa comum. Outra consideração que a gente tem que fazer antes de entrar nisso daqui é assim, que Deus não tem a Vilma, graça e paz, chegando aí. Então, nós vemos aqui que Deus não tem compromisso aqui de, vamos dizer assim, velar por esses provérbios, porque esses provérbios são para vida prática. Então era para a pessoa ter esse hábito de praticar essa sabedoria, independente da intervenção de Deus, porque todas as pessoas são sujeitas a uma sabedoria, né? Nós temos filósofos, escritores, várias pessoas que não temem a Deus, por exemplo. Então nós temos dentro da história muitos filósofos e hoje também existem muitas pessoas, pensadores, pessoas muito inteligentes que não temem a Deus, mas não estão enroscadas nas coisas erradas aí do mundo. Então, Provérbios tem essa finalidade, além do temor do Senhor, né, que está escrito, e a base teológica aqui para toda a argumentação, mas nós temos esse compromisso que Deus
não tem essa responsabilidade que a sua vida, nossa vida, precisa dar tudo certo porque você serve a Deus ou porque você está praticando aqui, né, essa disciplina, esses hábitos aqui do dia a dia, tá ok? Primeira consideração. A outra consideração, já fizemos várias. Então, dentro de Provérbios, capítulo 1, de versículo 1 a 7, o que nós encontramos, além da identificação que os provérbios são de Salomão, filho de Davi, rei de Salomão. Então, o versículo 2, vamos ver aqui o que está escrito. Versículo 2. Para se conhecer a sabedoria e a instrução. A sabedoria e a instrução, para se entenderem as palavras da prudência. Então aqui, qual que é o objetivo do livro todo? Para você obter sabedoria e não ser uma pessoa tola, não ser uma pessoa ignorante, não ser uma pessoa indouta, voada, desapercebida e qualquer adjetivo aí que você queira incluir, né? Então, para você receber essa sabedoria. Então é importantíssimo isso para você se comunicar, para você ter paz em todos os lugares, ter paz no seu trabalho, ter paz na sua família, ter paz na sua educação financeira, em todas essas questões que envolvem o emocional de cada um, né? Então, graças a paz a Cris. Boa noite, povo fiel aí, glória a Deus pela vida de cada um de vocês, que estão aí desde o início conosco, né? É um privilégio estar com os irmãos aí. Então, e outro versículo, né? Que é o propósito do livro, além de obter a sabedoria, vai do versículo 3 ao versículo 5. 3, 4 e 5. Vamos ler do capítulo 1 de Provérbios, os versículos 3, 4 e 5. O que diz? Para se receber a instrução do entendimento, a justiça, o juízo e a equidade. Então, equidade é antônimo, né? É antônimo que fala, de iniquidade. Equidade seria no sentido de bondade, tá? Para dar aos simples, veja bem essa palavrinha simples aí, tá? Aos simples, prudência, e aos jovens conhecimento e bom siso, bom juízo, né? Cabeça no lugar. Então aqui tem duas características aqui, ó, duas pessoas que têm o seu propósito de alcançar. Quem são? Os simples e os jovens, tá ok? Os simples e os jovens. Então nós precisamos, né, como a Vanderleia está colocando aí, precisamos pedir essa sabedoria todos os dias, né? Porque cada dia é um dia diferente. Então nós temos aqui, e no versículo 5, para o sábio ouvir e crescer em sabedoria. Olha só, mas se ele já é sábio, por que ele precisa ouvir? Então, quem ouve já é uma atitude de sabedoria. Então, por isso que ele é chamado de sábio aqui. No versículo 5, para o sábio ouvir e crescer em sabedoria, e o instruído adquirir sábios conselhos. Então, Provérbios é um livro inteiro de conselhos para que a gente possa ter uma vida em paz, para que a gente possa ter uma vida tranquila e sossegada dentro dessa sociedade que nós vemos que existe uma violência exacerbada, existe maldade, existe tantas coisas que às vezes fala, mas o crente, o que o crente está se envolvendo com aquilo, né? Aquele problema, que escândalo está ocorrendo dentro dessa atitude. Faltou o que para esse crente? Sabedoria, para saber se portar em cada condição, e aqui no livro de Provérbios tem muito disso. Isso é muito bom, muito importante, nós podemos absorver esse conteúdo aí, tá ok? Aí no versículo 7 nós temos os contrastes básicos, né, entre a sabedoria e a tolice, e o seu alicerce teológico, que é no versículo 7, né? Que diz o quê? O temor do Senhor é o princípio da ciência, essa tradução está dizendo aqui, né?
Os loucos desprezam a sabedoria e a instrução. Olha só como que é curioso. Quando a pessoa ela quer informação rápida, ela não se atenta ou não investe tempo, não gasta tempo em querendo saber o porquê daquela situação. Por exemplo, você compra um televisor na sua casa. Tem muitos recursos lá. Só que esse televisor, às vezes, não está favorecendo você ao máximo, porque você não buscou aquele conhecimento. Qual que são os recursos que existem ali dentro? Entende? Quais são os recursos que pode te beneficiar? Então, a pessoa, ela demonstra até uma certa loucura, porque ela está desprezando a sabedoria e a instrução. Porque pode ser que você ouviu um ancião, uma pessoa mais velha, o seu pastor, o seu líder, que tenha mais experiência dentro da igreja, de uma forma ou de outra, alguma pessoa, às vezes até não é dentro da igreja, mas fora da igreja também, tem uma pessoa muito vivida, que tem bons conselhos. Só que a pessoa, o que faz? Na sua loucura, ela acaba desprezando esses conselhos. Ela não quer ouvir, ela não quer perguntar. Entende? Ela não se interessa por isso. E aí acaba, como diz aqui no versículo 7, desprezando a sabedoria e a instrução. Que erros que ela poderia deixar de cometer, né? Uma frase que eu gosto muito, eu guardei no meu coração, quando o apóstolo René disse. Ele disse assim, que a sabedoria, a inteligência é você aprender com seus próprios erros. E a sabedoria é você aprender com o erro dos outros. Eu achei essa frase assim muito fantástica, porque essa frase ela resume toda a nossa vida. E quando nós lemos a palavra de Deus, os livros canonizados, nós temos o quê? Essa informação para aprender também com o erro dos outros que está aqui constando na palavra, constando na Bíblia Sagrada. Então esse livro é um livro de sabedoria. O livro de Provérbios, especificamente, é um livro também de sabedoria que vai nos agregar muitos valores, muitas instruções, para que a gente não venha, deixar de absorver tudo isso. Tá ok? Então vamos prosseguindo aí. Se você estiver me ouvindo, dá um ok aí para nós, que às vezes dá um bugzinho aqui no sistema. Então o contraste aqui, entre a sabedoria e a tolice que a gente viu aqui no versículo 7. E também nós temos ali o alicerce teológico, que é o temor do Senhor, é o princípio da sabedoria. Tá ok? Aí pulamos o versículo 6, Por que cargas d'água aí nós deixamos o versículo 6? É o esboço do livro. Olha só que interessante que é esses 7 versículos. E nós só estamos nos 7 primeiros versículos. Não vai dar para ver o livro todo, obviamente, que é um panorama bíblico, do Antigo Testamento. Então aqui a Vanderleia está colocando também, glória a Deus. Vamos ver aqui. É verdade, o tolo sempre ignora. A Eliana também colocou aqui, para a pessoa que tem compreensão, tudo é claro. Tudo é fácil de entender para quem é bem informado. Capítulo 8, versículo 9. Glória a Deus. Estamos aqui de vento em popa, hein? Vamos lá. Então, no versículo 6, o que diz? Para entender Provérbios e a sua interpretação, olha o que a Bíblia diz aqui. Para entender Provérbios e a sua interpretação. Então, Provérbios precisa ser interpretado, precisa saber qual que é as origens, por que o escritor está dizendo isso, qual que é esse modelo na vida prática. E nós temos também que observar que se trata de uma poesia hebraica, que não tem ritmo, não tem sonoridade, como a poesia da língua portuguesa, por exemplo. Então nós temos que entender, interpretar isso, como está dizendo aqui a palavra, como também as palavras dos sábios. Então aqui já está falando também de todo o livro. Os sábios quem são? Que nós já falamos ali,
São os sábios que provavelmente trabalhavam lá. E suas adivinhações. Essa tradução está dizendo adivinhações. Então, as suas... esse conteúdo aí, né? Para que a gente vê. No versículo 6, então, vamos ler mais uma vez. Para entender provérbios e a sua interpretação, como também as palavras dos sábios e suas adivinhações. Então, aqui nós entendemos todo esse esboço. Então, uma coisa interessante, queridos, não vai dar tempo, né? Mas uma coisa só que para a gente citar é nesse restante até fechar no capítulo 9, até o último versículo do capítulo 9, que é o versículo 18. Então, do capítulo 1, a gente já viu a primeira parte, né? Vamos ver se... Então, do capítulo 1, versículo 8 o capítulo 9, versículo 18, nós temos toda essa estrutura do prólogo, né? Nós aprendemos o preâmbulo, que é o prefácio, a preliminar, e tem essa estrutura do prólogo também, que é o prefácio de todo o livro, todo o conteúdo até no capítulo 31, lá no finalzinho, né? No versículo 31 também. Então, quais são os principais poemas, né? Quais são os temas principais dos poemas dentro desse prefácio aí, do capítulo 1, versículo 8 a capítulo 9, versículo 18? Tem dois assuntos importantes que todo o livro vai decorrer aí na sua estrutura, né? Então são dois pontos. Primeiro, é o dinheiro fácil. Então, o dinheiro fácil, aquele recurso que vem de uma forma corrupta, né, que chega nas suas mãos. Então, isso daí, esse dinheiro fácil, é um alerta. Lembra que é para os jovens e para os simples também. Então, nós temos aí essas duas categorias, aqueles que estão desapercebidos lá e não conseguem praticar a sabedoria. Então, esse conselho é para eles. Cuidado com o dinheiro fácil, cuidado. Então, dá um alerta aí dentro desse prólogo, né? E o segundo ponto é o sexo fácil. Sexo fácil é a sedução por mulher de outro homem. Então, as mulheres indoutas, que aí a gente vê a conexão lá no capítulo 31, né? Do rei Lemuel, que a sua mãe dá aquela instrução de como que a mulher deveria ser. Então, aquela mulher é a mulher perfeita, a mulher da nobreza, a mulher da sabedoria, né? Então, aqui é o quê? Para que esses jovens e simples, que eles não caiam nessa armadilha da sedução, né, por uma mulher, principalmente de outro homem, que aí vem o adultério, né? Então, essa sessão, ele traz esse alerta, né? Para que esses jovens e os simples não caiam nesse erro. Porque você veja bem que hoje, né, no século 21, no ano 2020, nós temos o quê? Nós temos essas informações bem fáceis de você ver. Dentro da sociedade como um todo, dentro do mundo, desse sistema, que nós temos o dinheiro como poder, né, uma das ilusões deste mundo, e também, dentro, no caso dos homens, né, e também das mulheres, esse sexo fácil. Então, esse adultério, ou até prostituição, né, dependendo da situação civil, né, do homem ou da mulher também, é a prostituição, ou a fornicação, ou também o adultério. Então, nós temos isso, que, por exemplo, você veja bem, nos comerciais de TV, nas propagandas de carro, dessas coisas, o que coloca? Sempre uma mulher lá, indevidamente vestida, né, vamos dizer assim, de uma forma provocante, para estimular o interesse dos homens, casados, jovens, velhos, qualquer tipo de homem que esteja lá, que se considere hétero, né? Está olhando para esse objetivo, né?
para que essa leitura dentro desse ambiente venha trazer, por exemplo, propaganda de carro, né, como a gente estava falando. Propaganda de carro, quanto mais valoroso o veículo, mais poder a pessoa tem, mais poder aquisitivo, né? Algumas pessoas medem por esse parâmetro. Então a pessoa tem um carro lá de 200 mil reais. É muito dinheiro, custa uma casa, né? Uma casa popular aí, ou nem popular, né? Uma casa média, uma casa boa tem lá o seu valor de 200 mil reais, vamos dizer assim. E um veículo custa isso, 200 mil, 300 mil, dependendo de qual seja. Então, essa pessoa tem esse poder, né? E olha aquilo lá. Então, Provérbios, ele quer trazer o quê? Ele quer trazer um alerta, né? Falar, opa, o jovem, aos simples e todos aqueles que estão interessados sobre esse assunto, cuidado. Cuidado com isso. Com sexo fácil e com dinheiro fácil. Então, por isso, a seção ali do capítulo 5, vamos avançar um pouco, do capítulo 5 ao capítulo 7, nós vemos que essa admoestação a ter amor por a sua própria esposa. Esse jovem, a qual o organizador desses provérbios, que ele pegou o de Salomão, pegou dos sábios, pegou de Agur, pegou do rei Lemuel, ajuntou tudo, só que ele fez esse prefácio e fez também esse prólogo, né? Essa outra introdução um pouco mais comprida aí, desses outros mais de 8 capítulos aí. Entenderam? Então tem outro versículo aí, ó, que a Eliana está colocando. Os lábios da mulher imoral podem ser tão doces como o mel e seus beijos tão suaves como o azeite. Mas, o mas muda tudo, né? Mas quando tudo termina, o que resta é amargura e sofrimento cão. Misericórdia, né? Então está aqui esse alerta que o organizador desse provérbios ele está colocando, que deveria, consequentemente, ser um sábio também, por isso que ele já está dando toda essa introdução. Mas eu quero chamar, dentro do capítulo 5 aí, que a Eliana colocou, eu quero chamar a atenção do versículo 15 ao 19. Eu achei fantástico isso. Quando eu estava estudando, a gente começou a ler isso daqui, eu achei fantástico. Então, Provérbios, capítulo 5, versículo 15 ao 19. Vamos ler. Diz assim: bebe a água da tua cisterna e das tuas correntes do teu poço. Quer dizer o quê? Na sua propriedade, na sua casa, sua mulher. Ele está falando aqui para honrar a mulher. Aí no versículo 16, derramar-se-iam por fora as tuas fontes e pelas ruas os ribeiros de água? Está fazendo uma pergunta. Olha o versículo 17. Sejam para ti só, e não para os estranhos contigo. Seja bendito o teu manancial. Né? O capítulo 5 aí, versículo 18. Seja bendito o teu manancial e alegra-te com a mulher da tua mocidade. Então está falando do quê? Para honrar o casamento. Porque aquele jovem casado novo, né, 5 anos, até 10 anos, né, vamos considerar novo, 15 anos, ainda considero novo. Eu sou casado novo ainda, né, porque tenho muito que aprender. Mas está falando o quê? O que o provérbio está falando para mim aqui e para nós? Para que a gente possa alegrar com a mulher da nossa mocidade, a primeira mulher que nós estamos aqui casados, no caso, né? Como serva amorosa e gazela graciosa, saciem-te os teus seios em todo o tempo, e pelo seu amor ser atraído perpetuamente. Quer dizer o quê? Fidelidade. Entendeu? Fidelidade é a palavra, o conselho de sabedoria para os jovens e os simples. Glória a Deus por isso, né? Eu achei fantástico isso, fantástico. Então, queridos, não ser tentado por uma esposa inconstante, que serve analogia, né, para a sabedoria amorosa em vez de tolice, que nós encontramos já no capítulo 8 e capítulo 9. Nós temos todo esse enredo aqui
né, falando desse banquete da sabedoria. Então a sabedoria é para isso, né? A sabedoria é para receber essa instrução e praticar, e futuramente você colher esses benefícios da sabedoria. Amém, queridos? Glória a Deus, vocês estão entendendo aí? Louvado seja Deus, né? Então isso ajuda, né, a entender o poema acróstico. O que é poema acróstico? Na última aula nós falamos sobre o capítulo 119 de Salmos. Quem lembra? Então, Salmo 119. Glória a Deus, pastor Luiz Capano, pastor aí Valdiné, glória a Deus, sejam bem-vindos. Então nós temos aqui, dentro disso, né, esse poema acróstico. Então nós temos lá no Salmo 119, que nós falamos semana passada, nós temos lá as 22 do alfabeto hebraico, né? 22 letras do alfabeto hebraico que dão todo aquele enredo lá de Salmo 119. Então, cada letra temos 8 versículos, multiplicado por 22, vai dar 176, se não me falha a memória. Então, 166 versículos, porque também ali os salmos ali reunidos são no intuito de acrósticos, né? Nesse sentido aqui do alfabeto. Então, no capítulo 31, a partir do versículo 10, cada versículo do 10 ao 31, que são 22 versículos, lembra lá, 22 letras do alfabeto hebraico, nós temos ali a esposa idealizada, é um modelo de conduta de sabedoria, né? de sapiência. Então o livro ele termina com isso. Então a gente já vai entender esse capítulo 5 a 7, 8 a 9, toda essa introdução, com o fechamento lá do capítulo 31, do versículo 10 ao 31. Olha só quanta informação nós temos em Provérbios, hein? Quanta informação, mas isso é só uma pontinha, né, do iceberg. Se você começar a estudar, se interessar cada vez mais, pesquisar mais, comprar livros que falam sobre esse livro e os demais que já estudamos, você vai ver que vai encontrar muito mais informação enriquecedora para a sua leitura, para o seu devocional, para a sua pregação, para o seu evangelismo, e isso vai te agregar muitos valores de sabedoria em nome de Jesus, ok? Então, outra parte aqui que nós vemos é a contraposições entre sabedoria e a tolice. Lembra que a gente falou no início, né? A sabedoria de um lado, a tolice do outro, aqueles versículos que vão estar fazendo esse enredo, né? Então, aqui, essa primeira parte do livro dos Provérbios de Salomão, né, que a gente viu, do capítulo 10 até o capítulo 22, se você partir no meio aí, esses 11 capítulos, nós vamos ter aqui quais são deles, do 10:1 até o 15:29. Então essa primeira parte, a maioria dos poemas são antitéticos, né, que o segundo verso em nítido contraste com o primeiro. Então aquilo que o primeiro versículo está falando, o segundo é o contrário. Então vamos dizer que o primeiro fala de sabedoria e o segundo vai falar de tolice. Entende? Então ali é o contraste entre os dois. Então do capítulo 10, versículo 1 até o 15, capítulo 15, versículo 29, nós temos todo esse contraste aí entre sabedoria e tolice nos provérbios, a primeira parte aí dos provérbios de Salomão. E aqui a sabedoria significa o quê? Dentro desses pontos aí, desses 5 capítulos, nós encontramos a diligência no trabalho, mais informações. Lembra que a primeira parte lá, nós vimos o quê? Do dinheiro fácil, a corrupção e o sexo fácil, né? Ali o adultério e etc. Então aqui nós temos mais informações. O que nós encontramos nesses 5 capítulos aí, do 10 ao 15? Diligência no trabalho, cuidado da terra, né?
o uso prudente do dinheiro, os recursos que estão ali chegando na mão do leitor, no caso, o relacionamento atencioso com o próximo e em família. Olha só que interessante, porque o próximo nós estamos rodeados de próximos, né? E também nós vivemos em família. Olha só, observe bem. Nós estamos rodeados de próximos, porque você vai na padaria, você tem o seu próximo lá, aquela pessoa ali. Então, que você cumprimenta, que você conhece, seu vizinho. Então, são os próximos que você tem. Agora, você vive em família. Então, você precisa ter sabedoria para relacionar, né, com o próximo e relacionar com a família. E o outro conteúdo aqui dentro disso, que eu acho muito importante, é o uso apropriado da língua. Então, o uso apropriado da língua vai te eximir, né, de muitos problemas. Vai te tirar desses enroscos da vida quando nós falamos demais. A grande verdade é essa, né? Quando nós falamos demais, aí nós acabamos nos enroscando todo. Então, nós precisamos falar muito menos. Isso é um exercício e só o Espírito Santo que pode te ajudar. Entende? Só o Espírito Santo e a palavra de Deus, aqui dentro desse contexto, essas informações que vai te ajudar de uma forma sobrenatural aí, e fazer você crescer em instrução e sabedoria. Amém? Atitudes corretas também de ser humilde, né? Evitar a ira. Todos esses conselhos estão contidos aqui, né, nos provérbios de Salomão. Enquanto a tolice, né, é os seus opostos, aí como a gente está vendo aí nessas informações. A segunda metade aqui de Salomão, capítulo 1, primeira parte, né, dos provérbios, vai do 15 ao 22. Lembra que tem o primeiro grupo, do 10 ao 22, depois tem o segundo grupo, né? Vamos ver aqui que eu não decorei. O segundo grupo de provérbios de Salomão é do 25 em diante, até o 29. Então, esse primeiro grupo a gente dividiu aqui em dois, só para você ter uma ideia, né, geral aqui, panorâmica de como o que você vai encontrar quando lê o livro de Provérbios. Amém? Glória a Deus. Então, essa segunda metade da primeira parte aqui de Provérbios 1, né, dos Provérbios de Salomão, do 15, 30 a 22, 16, continuam os temas usados dísticos sintéticos. Aqui já muda um pouco. Então ele não é contrário à sabedoria e à tolice ali se gladiando, né? Brigando ali, se confrontando nesse contraste. Não, esses dísticos, né, os dois versículos, né, nós temos o quê? Um que vai completar o outro. Então tem o primeiro versículo, o segundo vai completar o primeiro. Estão entendendo? Vai encaixar, não é mais oposto. Então do 15:30 até o 22:16 nós encontramos isso, que vai completar, né? E vários provérbios que se concentram no rei e na sua corte. Então Salomão foi um rei de Israel e dentro desse reinado ele vai estar citando também no rei e a sua corte, né? A corte são todos aqueles funcionários, né? Todas aquelas pessoas que trabalham lá e também os sábios que compunham ali a sabedoria para auxiliar o rei, né, nas suas tomadas de decisões. Amém? E outras considerações também que a gente pode falar, a gente já disse, né? Que eu anotei aqui, já falei antes. A poesia hebraica, né? Algumas são traduzidas e outras não para o português, né? Então isso a gente precisa, como a gente viu lá no início, né? No capítulo 1, né? No capítulo 1, que nós encontramos ali, e no versículo... Qual que é o versículo aqui que a gente viu? No versículo 6, né? Capítulo 1, versículo 6... Está falando o quê? Para entender provérbios e a sua interpretação por conta disso, né? Que a poesia hebraica, né? Naquela época, Salomão escreveu esses provérbios
para um povo que entendia hebraico, obviamente. Mas elas precisavam ser discernidas, interpretadas, para que eles pudessem entender. Não pode pegar uma parte isolada ali do versículo e colocar como uma regra geral. Aí vai te dar muita confusão e dor de cabeça. Então não pode. Então exemplos, né, de alguns ditados. A pressa é inimiga da perfeição. Mais vale um pássaro na mão do que dois voando. Deus ajuda quem cedo madruga. Então esses ditados que é muito populares, né, tem aqui a sua rítmica, né, a sua sonoridade e que a pessoa consegue memorizar. Agora na poesia hebraica já não funciona dessa maneira, tá? Então é isso que nós queremos passar aqui para vocês. E nós temos aqui a parte hermenêutica também de Provérbios que a gente precisa entender quando nós lemos, né? Então, algumas diretrizes aqui hermenêuticas. Lembra lá de hermenêutica, de Hermes, o deus da comunicação, do grego, que vem essa palavra, né? Herme fala de comunicação. Então, se você estudar hermenêutica, você vai encontrar esses valores aí da comunicação. Então, a hermenêutica, ela tá o quê? Tem também a exegese ali dentro para entender o significado de cada palavra do seu original. Tem um contexto cultural, o contexto geográfico, né, histórico. Então tá tudo dentro dessa hermenêutica para que a pessoa consiga comunicar a palavra, né, de uma forma mais inteligente, né, vamos dizer assim, com a sua sabedoria do contexto geral. Então, tem 4 pontos aqui que eu quero falar rapidamente, só vou citar eles, né? O primeiro ponto dessa diretriz hermenêutica é: Provérbios não é um livro de garantias legais da parte de Deus. Provérbios não é um livro de garantias legais da parte de Deus. O que isso quer dizer? Isso quer dizer o quê? Ah, está escrito aqui, então Deus vai ter que fazer na minha vida. Tá entendendo? Não, Provérbios tem um sentido, o próprio provérbio é uma sabedoria para uma vida cotidiana. Não está falando de um contexto de promessa, não está falando de uma vida que Deus tem um propósito na sua vida, etc, etc. Não, Provérbios é o dia a dia. É lógico que Deus é soberano, está sobre o governo de todas as coisas, mas quando você lê ou orar Provérbios, você não vai exigir de Deus que o que está contido ali aconteça na sua vida. Então não é uma exigência da nossa parte em nada, né? Absolutamente em nada. Nós não podemos exigir nada de Deus. Nós podemos só citar a palavra de Deus em oração daquilo que ele está dizendo, e se a sua vontade é com certeza, né, soberana, vai ter o resultado que é favorável da parte de Deus, não favorável para nós. Entende? Às vezes você não entrou numa empresa que você imaginava, né, num setor público que você imaginava que ia romper, ia, né, ter uma tranquilidade, um sossego financeiro, né, e ter uma estabilidade. Você não entrou naquele ramo lá, e etc. E você fala, mas Deus não cumpriu aquilo que ele prometeu na minha vida. Não, isso é tolice, isso é coisa de gente simples, né? A nobreza está em compreender a sabedoria de Deus e não exigir, né? Não dar garantias legais aqui no caso de Provérbios. Amém? O segundo ponto é o que dessa diretriz? Provérbios deve ser lido como uma coletânea. Então, uma coletânea de provérbios ali, um capítulo por vez, devagarinho, para você ir digerindo cada capítulo ali na sua mente, no seu coração, para que você possa cada vez mais crescer nessa graça, né? O terceira consideração, Provérbios foi escrito para ser memorável, né? Não para ser teoricamente preciso, ali objetivo, né?
direto, não. É uma coisa memorável, é um ideal para ser conquistado. Não é uma coisa que vai acontecer vírgula por vírgula, ali, ponto por ponto, palavra por palavra, vai acontecer na sua vida. Não, você vai estar recebendo essa sabedoria para viver aquilo, mas não quer dizer que isso vai te garantir tudo, né? E que vai acontecer tudo aquilo que está em Provérbios na sua vida. Mas a grande maioria é para te trazer paz e tranquilidade. Então é uma questão, foi escrito para ser memorável. Amém? E, por fim, alguns provérbios precisam ser traduzidos para serem apreciados. Olha só, encerramento aqui, nós falamos disso. Alguns provérbios precisam ser traduzidos para serem apreciados. E, mais uma vez, nos reportamos ao capítulo 1, versículo 6, que diz: para entender provérbios e sua interpretação, como também as palavras dos sábios e suas adivinhações. Então aqui nós precisamos traduzir isso para o nosso cotidiano. Graça e paz, Valdirene, seja bem-vinda. Então, para traduzir isso para a nossa vida, para a nossa realidade, para o nosso contexto profissional, para o nosso contexto familiar, para o nosso próximo, para a igreja, né, para todos os lugares que nós frequentamos, nós precisamos interpretar isso, traduzir o Provérbios para a nossa vida e para aquilo que nós estamos vivendo hoje, né? E aquilo que nós queremos viver futuramente também. Então, para evitar esses incautos, né, esses loucos aí que estão pelo caminho, estão aí desorientados, estão precisando de sabedoria. Então, se você retém essa sabedoria, você compartilhando, você vai influenciar tanto essa pessoa que está do seu lado, que ela vai estar falando, vai estar indo para casa, dormindo, aí acordando, pensando naquilo que você falou. Porque aquilo que você falou gerou esperança. E você fala do quê? Do que o coração está cheio. Se o teu coração está cheio de sabedoria e instrução, é natural você falar isso para a pessoa que está do seu lado. Então ela vai estar ali pensando, vai estar dormindo pensando naquilo que você disse, que contém a palavra de Deus. Que a palavra de Deus é que vai ser libertadora para essa vida. Glória a Deus por isso, né? Glória a Deus. Amém, queridos? Então essa é a palavra. Espero que vocês tenham entendido. Estudar o livro de Provérbios tem muita riqueza, muita profundidade. Espero que você anotou aí aquilo que você julgou ser importante. Essa aula vai ficar salva aí, assim Deus permitindo, no Facebook. Vamos estar subindo também no YouTube, que faz algumas semanas que eu não subi lá, mas vai ficar aí disponível para você continuar estudando, pesquisando, lendo, entendendo o livro por livro da Bíblia. Então nós temos aqui essa joia preciosa aqui, tá ao contrário aí, eu não sei mudar, mas está aqui, como ler a Bíblia, né? Como ler a Bíblia livro por livro. Então essa joia preciosa é o nosso livro base para que a gente possa entender. Então é da Thomas Nelson, né? Editora Thomas Nelson, dos autores Gordon Fee e Douglas Stuart. Gordon Fee, ele é da Assembleia de Deus dos Estados Unidos. É uma bênção, uma bênção. Se você tiver a oportunidade, compra esse livro e os outros também que vierem aí, né? Que você julgar interessante, mas é muito bom mesmo. Tá bom, queridos? Glória a Deus, foi um prazer imensurável estar aqui junto com vocês. Então, na expectativa ainda, né? A gente está na metade dos livros do Antigo Testamento, mas numa expectativa assim, quase que está consumindo a gente de chegar no Novo Testamento. É verdade ou não é? Né? Mas em nome de Jesus, Vanessa e Juliano, glória a Deus. Então, a gente está aí na expectativa de começar a biografia de Jesus, as cartas de Paulo. Nossa, vai ser tremendo também essa parte aí. Mas hoje nós estamos nos deleitando com os livros de sabedoria.
Amém, queridos? Glória a Deus, feliz pela fidelidade de vocês, que vocês possam continuar aí conosco toda quinta-feira às 8 horas, para que a gente possa receber mais de Deus e no conhecimento da sua palavra. Amém? Vamos orar, né? Pai amado, em nome de Jesus, eu quero te agradecer pela vida de cada pessoa, Deus, que nos acompanhou aqui, aqueles que vão assistir futuramente, que o Senhor guarde essas vidas, livra eles de todo mal, Pai. Não deixe cada um de nós cairmos em tentação. Deus, nos livra do homem violento, da mulher rixosa, que haja paz na nossa mente, que a nossa luz, Senhor Deus, que é provida do Teu Espírito Santo, possa iluminar as pessoas que estão à nossa volta, Pai. Que nós sejamos condutores de esperança, condutores de conselhos sábios, ó Pai, como diz aqui na Tua palavra, Deus, nesse livro tão importante, sagrado, Deus, nas Tuas escrituras, que é o livro de Provérbios, Pai, em nome de Jesus, que cada vida, nós oramos por essa família, Deus, que venha o Teu reino, Senhor Deus, essa família que está precisando, Deus, essa cidade toda, Senhor Deus, que é constituída por famílias, o Senhor venha com o Teu reino, a Tua justiça, a Tua paz e a alegria do Teu Espírito Santo. Alcança cada um deles, ó Deus, em todas as áreas, todos os profissionais que estão nas ruas, ó Deus amado, e aquelas pessoas que estão aí, Deus, no campo de batalha, Pai, que eles sejam guardados e protegidos pelo Senhor, e que nós possamos, ó Deus, encontrar em Ti confiança e esperança no Senhor, em nome de Cristo Jesus. Amém e amém. Amém, queridos? Graça e paz, Deus seja louvado pelas suas vidas. Foi um prazer estar aqui com vocês. E hoje também, lembrando aí, né, Eliana está falando, ore pelo Cláudio. Hoje é aniversário do Cláudio, olha só que legal, né? Teve uma outra semanas atrás, aí não me recordo o dia certinho, mas foi o aniversário da Eliana, sua esposa, e ela esteve aí junto com a gente. Vamos orar pela vida do Cláudio também, em nome de Jesus. Pai, nós oramos pela vida do Cláudio nesta hora, que o Teu Espírito Santo traga força, Deus, e perseverança para a vida do Teu filho. Deus amado, declaramos a saúde perfeita sobre a sua vida e a sua casa. Deus amado, declaramos segurança do Senhor, que o Senhor dê ordem aos Teus anjos para estar ao redor da vida dele, e que o Senhor guarde, proteja, livra de todo mal, Pai. Que o Espírito da sabedoria venha trazendo entendimento para a vida do Cláudio, e que ele possa ter dias tranquilos e sossegados na Tua presença, Pai. Encha-o, ó Deus, do Teu Espírito Santo, revela a Tua glória para ele, e que ele seja, Deus, edificado pela Tua palavra, em nome de Cristo Jesus. Amém e amém. Parabéns, Claudião, Deus abençoe, um grande abraço aí para você e toda a sua família. Nós amamos vocês aí, amamos todos, vocês são muito especiais para nós, e nós nos alegramos toda quinta-feira por essa oportunidade de comunicar a palavra aqui nesse mecanismo. Mas muito em breve estaremos aí na expectativa de estarmos todos reunidos lá de quinta-feira também na igreja, né? Assim Deus permitindo, aí Deus trazendo essa vacina aí também, né? E outras coisas, nós vamos estar lá. Ou antes da vacina também, Deus é que sabe, né? Amém, queridos? Deus abençoe, um forte abraço, graça e paz.